Nesta manhã seremos ministrados pela vida da nossa irmã Filomena Macedo. Ela é casada com o nosso irmão Ernesto há 32 anos. Mãe da Vanessa e Fernanda, é avó do Theo. Ela também é graduada em pedagogia, membro da nossa igreja em Sumaré, no Jardim Alvorada. E a nossa irmã Filomena, ela é líder da Minibrac estadual desde o ano 2000. Então nós queremos com alegria nesta manhã estar aplaudindo ao Senhor, louvando a Deus pela vida da nossa irmã Filomena Macedo. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, o mundo aí fora, ele vibra com tantas coisas. Por coisas tão pequenas ele vibra. Mas nós somos convidados a vibrar pelo Senhor, a vibrar na presença do Senhor. Então, quando o pastor disse: aplaudam ao Senhor, aquele que vive, aquele que reina. Aplauda ao Senhor, levanta tuas mãos, diga coisas lindas para Ele, apesar da sua surpresa, diga coisa linda para Ele. Senhor, Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno. Nós cantamos, nós externando a nossa gratidão, nós expressamos a nossa gratidão, e por mais que nós cantemos, por mais que nós falemos, ainda é pouco diante da Tua grandeza, daquilo que o Senhor é. Oh Deus, somos tão pequenos diante do Senhor, mas na nossa pequenez nós queremos expressar a nossa adoração, a nossa gratidão, não só com palavras, mas com a nossa vida, Senhor. Com a nossa vida, Senhor. Receba, Senhor, receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Os irmãos podem sentar. Eu quero fazer aqui um cumprimento, né? Quero cumprimentar pastor Luiz Fernandes Begamin, nosso presidente nacional, e também no estado de São Paulo, nosso presidente da convenção. Ao lado dele, pastor Orlando Silva, nosso presidente. Ao lado dele, não sabia que estava, levei um susto agora, mas está bom. Pastor Paulo Tero de Melo. Cumprimento o senhor, não é? Ao lado dele, pastor Além Fronteira, pastor Joé Estevanato, e também pastor da UBPC no Mandaqui. Aos pastores presidentes da convenção, eu cumprimento vocês. E na pessoa de vocês, eu cumprimento os pastores que estão aqui, presentes juntamente com as suas esposas. Cumprimento também todos os líderes dos departamentos no estado de São Paulo e também no Brasil. Em especial, quero cumprimentar aqui meu esposo. Quero cumprimentar aqui minha querida Ana Pimentel, que é minha vice. Ao lado dela, a Aline, nossa secretária. Quero cumprimentar a minha líder nacional, Cristina Barros. Deus nos dá presentes e eu não posso deixar de mencionar. Obrigada pelo carinho de vocês. Quanto ao convite, eu quero compartilhar com os irmãos que fiquei tão assustada quanto vocês agora nessa manhã, talvez muito mais. Porque quando o pastor Luiz fez esse convite, há uns dias atrás, eu fiquei atônica, não foi, pastor Luiz? Eu quis sair correndo daquela convenção e não olhar para trás, fiquei com muito medo e estou ainda. Eu espero não infartar até o final. Eu espero, assim, concluir pelo menos, e depois, tudo bem, Deus, o Senhor que sabe. Mas até o final desse tempo que foi me concedido, eu espero estar de pé aqui. E aí, então eu fui pedir uma palavra do Senhor para Ele que Ele pudesse confirmar e eu pudesse com paz trazer para o pastor Luiz então a resposta, porque eu pedi a ele um tempo, não foi, pastor? Eu pedi a ele um tempo, e aí eu fui orar e pedi ao Senhor, e Ele acrescentou algo no meu currículo que me fez estar aqui nessa manhã e dizer assim para o pastor Luiz está aqui.
quando ele disse que ele chama os que não são, aqueles que não prestam, sabe, assim, que não tem... E quando ele falou isso para mim, eu disse, uau, Deus! Ele disse, então, é assim que eu faço, eu vou escolher você, vai lá. E isso me encorajou, dizer, pastor Luiz, tá bom, eu vou. E aí, chegando aqui, a Abel perguntou para mim assim, Filomena, é melhor pregar logo no começo, no meio ou no fim? Eu disse para ela, não sei, vou ver. E aí, eu acho que foi bom, porque eu pude ouvir o pastor aqui, o pastor Zé Manuel, no começo, né? E ele falou assim, eu, irmãos, tinha que estar sentado lá na última fileira. E eu disse, meu Deus, eu não tinha que estar nem nesse hotel, então. Eu devia ter ficado lá do lado de fora, né? E depois o pastor, então, um pastor de Goiás, pastor Oswaldo, disse assim, que quem pode manda e quem tem juízo obedece. Eu disse, pronto, Deus está falando no meu coração. E ontem o pastor Orlando Silva falou, Deus é um Deus de oportunidade. Pegue a oportunidade, foi ou não foi? Pronto, então, dadas essas explicações, vou compartilhar com vocês o que Deus trouxe para o meu coração nessa manhã. E quero convidar os irmãos para nós abrirmos a nossa Bíblia em Neemias. Irmãos, uma reunião como essa, que eu defino como a reunião maior da nossa denominação, com a presença das lideranças mais significativas da nossa obra. Tem hora que a gente tem que repetir algumas coisas, irmãos, para nós mesmos, para a gente entender onde Deus está colocando a gente. Às vezes, sabe por que a gente não rende? Porque a gente não entende onde Deus está colocando a gente. Tem hora que a gente tem que conversar com a nossa alma, feito Davi. Ô alma, ei, sabe? Então tem hora que a gente tem que entender o que é isso que está acontecendo nestes dias. Reúne-se nesse local as maiores autoridades na questão de função, de determinar, de conduzir pessoas. Um rebanho que nem é nosso, é do Senhor. Então, queridos, é com muito temor que eu tenho isso no meu coração para conversar com vocês. E, assim, foi muito complicado para mim, porque eu dizia, Pai, o que o Senhor quer que fale ali? Porque um local onde Orlando Silva vem, Luiz Begamin vem, Oswaldo Nunes vem, pastor Zé Manuel vem, tantos outros. Ah, Deus, por favor. E aí eu fui entendendo que esse lugar não é um lugar qualquer realmente. Os assuntos que são tratados aqui não é para qualquer um, são assuntos sérios, que precisam ser pensados, que precisam ser, sabe, queridos, inculcados em nós. Então o Senhor separou desta agenda. Eu confesso para vocês que por um tempo eu falei para Deus, Deus, eu sei que o Senhor não erra, eu sei que meu pastor presidente é um pastor de muita responsabilidade, mas eu ficava pensando, Deus, que agenda é essa, que programação é essa? Que assuntos tão sérios é esse que o Senhor está tratando conosco? Então, que a gente possa entender isso, queridos. Neemias, capítulo 1, dos versos 1 ao 4, eu vou ler nessa versão, e vocês me acompanhem. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da sua situação em Jerusalém. Eles responderam, as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. Os muros de Jerusalém foram derrubados e suas portas foram destruídas pelo fogo. Eu vou parar aqui agora, depois a gente volta nesse texto. Os muros foram derrubados e as portas foram queimadas. Por conta disso, o povo está vivendo um tempo de humilhação, de tanta coisa acontecendo, o inimigo entrando e saindo, e sambando, fazendo tanto de coisa para destruir. E essa fala veio para o meu coração para eu falar de um grupo bastante expressivo da nossa igreja. Ovelhas dos senhores, pastor.
que são as crianças. Eu quero pedir para os irmãos que estão me ajudando com o vídeo, que passe o primeiro vídeo, por gentileza, o vídeo 1. São vídeos curtos, viu, que nós vamos compartilhar, para me ajudar. I think he's telling you to move away, Sophia. He wants to eat his food. Oh my God! Essa criança estava correndo perigo? Sim ou não? Sim, não. Sim, porque aquele leão estava decidido a engolir aquela menina. Sim? Não, porque havia uma parede de vidro. Nenhum daqueles pais, nenhuma daquelas pessoas que estavam ali, nem mesmo aquelas pessoas que cuidam daquele parque, se é que é um parque, aquilo ali, poderiam impedir aquele leão de devorar aquela menina se aquele vidro não tivesse ali. Sim ou não? Sabe o que significa muros derrubados e portas queimadas? A não presença daquele vidro. Porque é assim que o inimigo está olhando para as nossas crianças. A palavra nos diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E ele não está brincando. Mas a mesma palavra que diz isso, ela diz que nós temos um Deus que veio para dar vida e vida com abundância. E ele também não está brincando. A questão é, como estão as nossas crianças? Como estão as nossas crianças? Ontem o César, cadê ele lindo? Olha lá, nosso líder nacional da Jubrac, ele perguntou, como estão as crianças no estado de São Paulo? Você não é o único, viu, César? Você viu que eu demorei, né, para responder, porque fazia parte aqui da minha introdução. Muitos pastores, ao me cumprimentar, por eles saberem que eu sou liderança da Menibrac aqui em São Paulo, junto com o cumprimento vem assim, como é que estão as crianças, irmã Filomena? Eu confesso para você que eu gostaria de responder para você, mas às vezes é só no cumprimento, não é uma questão de, senta aqui comigo, deixa eu ver como é que estão as crianças, o que está acontecendo. Então eu entendi que essa 1 hora, esse tempo que nós vamos ter, que eu vou procurar, assim, honrar bastante, né, esse tempo, falando com os irmãos. Esse tempo é um tempo que Deus está falando, ó, senta aqui, Filomena, e conversa com os pastores, explica para eles como é que estão as crianças. Queridos, nós estamos vivendo o caos. Mas, pastor Orlando Silva, ontem o senhor falou que o senhor não veio para trazer notícia ruim, e eu assim, fiquei preocupada, eu falei, ai meu Deus, eu quero pegar essa fala e dizer, eu vim trazer uma notícia, que não é tão boa, mas você segura só um pouquinho, tá bom? Tá bom? Crianças abandonadas. E quando a gente pensa em criança abandonada, a gente pensa em criança na rua, né? A criança de rua, a criança que o pai está preso, a mãe está presa, ou está usando droga e por conta disso não está dando conta. Não, crianças abandonadas também nas casas que têm muita grana, muito dinheiro. Estão abandonadas porque os pais estão correndo atrás de ter. E o filho está abandonado dentro de casa, dentro das grandes mansões. Então, criança abandonada. Crianças abusadas. Crianças abusadas. Eu estou falando aqui com profissionais, com psicólogos na minha frente. E sim, eu não tenho assim, eu tenho uma dor muito grande no meu coração, mas essas pessoas que recebem crianças no seu consultório, sabem muito melhor do que eu o que é uma criança abusada sexualmente por aqueles que deveriam ser os muros de proteção. Pior,
Aqueles que deveriam proteger são aqueles que entram e arrombam e destroem. Incalculável o dano. Crianças usando drogas tão pequenas. Crianças vítimas de violência doméstica, não é? Crianças tão pequenas chegando nos hospitais. Crianças que foram, não é? Violentadas de uma forma agressiva pela própria mãe, ou então por alguém que está lá na casa, um padrasto. Crianças viciadas em sexo. Você fala, você está brincando, Filomena? Não. Eu quero falar para vocês que uma mãe relatou para uma liderança que a filha dela, de 6 anos, está viciada em pornografia. A mãe pegou o tablet e ela viu coisas ali que ela, na fase adulta, nunca tinha visto. 6 anos, querido. Crianças com transtorno de identidade sexual. Sabiam disso? Que nós já temos igrejas que já estão montando um trabalho para orientar a criança na questão sexual, porque a menina, ela está dizendo, eu não quero mais ser menina, eu quero ser menino, e o menino está dizendo, eu não quero essa roupa de menino, eu quero ser menina. Não, Filomena, você está de brincadeira. Não, não estou. Queria que isso fosse mentira. Queria que isso fosse mentira. Os muros de proteção foram derrubados. Crianças se cortando. Na minha cidade, nós temos lá aproximadamente 98 mil habitantes. Tem lá um centro de referência especializado em assistência social, que é público, né? A prefeitura que oferece o trabalho, o atendimento. Olha só o número. 3 crianças e adolescentes chegam novos casos por semana, porque chegam o quê? Se cortando. Aí a família chega desesperada e eles então vão receber então uma assistência psicológica para que tanto a família quanto aquela criança possam, sair daquela situação, possam encontrar uma saída. Leis tramitando em nosso Congresso Nacional para legalizar o aborto. E, pasmem, até a pedofilia o pessoal quer legalizar. Um caos. Um caos. Não querendo, fazendo parte dessa pedagogia, só fazendo parte disso. Para vocês terem uma ideia de como que está acontecendo. Pensa naquele leão como um leão que quer devorar. Pensa naquele leão como alguém que quer arrebentar mesmo. E associe isso com esse vídeo que vocês vão ver, tá bom? Esse vídeo, ele não vai ser gravado, já pedi, tá bom? Não vai ser filmado, peço a você que não filme. Ele está público, mas nós não vamos torná-lo público a partir daqui, tá bem? Quando eu recebi esse vídeo, uma liderança me mandou, vi o WhatsApp, eu vi o vídeo e falei, eles estão fazendo aquilo que Deus mandou a igreja fazer. Eles estão fazendo discípulos. Eles têm uma ideia, eles têm essa ideia como uma verdade, e eles estão fazendo o quê? Passando essa verdade. E o alvo dele não sou eu e não é você. Sabe por quê? Porque ele sabe que nós já estamos formados na nossa ideia. Nós já temos uma verdade absoluta que nos norteiam, mas aqueles não. O muro está derrubado, as portas estão queimadas, então eles entram. As famílias estão com tanta coisa, com tanta dificuldade. E aí o que acontece? Eles entram através das escolas, eles entram através dos programas de TV, eles entram através dos filmes, dos games, vão entrando. Se vocês veem alguns material de infantil, de filmes, você fala, você está de brincadeira comigo? Esses canal
né, que a gente não tem acesso, normalmente, são chamados de canais fechados, não é assim? Parece que é isso, né? E aí as crianças têm acesso, porque os pais abrem né, fazem as assinaturas, mas eles não têm tempo para acompanhar, não é? E aí essas ideias vão sendo trazidas para as crianças. Então é um comercial de TV, é um lancezinho lá na novela, e essas coisas vão sendo o quê? Inculcada. Quem fala sobre inculcar? Deus. Ele sabe como é que a gente funciona. Não é? O inimigo ele não cria nada, ele copia. Mas pronto, agora eu quero chegar onde eu quero chegar. Pronto, isso aqui só foi a introdução. Caos. Caos na família, caos na sociedade, caos no plano político, caos. Tem hora que eu falo, meu Deus, o pastor aqui, presidente do Maranhão, ontem ele passou para a gente uns panfletinhos. Quem recebeu? Uns panfletinhos, ó. Ele passou um panfletinho, pastor Luiz, falando assim, ó, Jesus está voltando, viu, irmão? Jesus está voltando, viu? Ele passou o panfletinho, eu segurei o meu panfleto. Essa verdade tem que ser algo estampado em nossas igrejas, no nosso vidro. Primeiro no nosso espelho, né? Jesus está voltando. A primeira coisa que a gente vai chegar, né? Jesus está voltando. Levantei, fui lá, lavar o rosto, Jesus está voltando. A igreja parece que não está muito mais, sabe? Não estou dizendo Igreja Brasil para Cristo. Eu estou falando aqui, não estou dando recado pessoal para ninguém. Graças a Deus por isso, né? Estou falando no geral. E aí o caos instalado, e agora é que entra realmente a parte boa dessa conversa toda. Porque o que o Senhor trouxe para o meu coração é que caos para Ele é matéria-prima para fazer milagre. Não, você não entendeu, acho que você está tão chocado com essa palavra toda. Eu vou voltar. Caos para Deus é matéria-prima para Ele realizar milagre. Queridos, nós temos que entender onde é que a gente está plantado. A gente tem que entender que ali onde a gente está plantado tem sim famílias desestruturadas, tem sim um tanto de problema, mas o Senhor é o Deus que no caos chama à existência aquilo que não existe. Gênesis capítulo 1, é isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu ou não? Nos diz a palavra, a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí sabe o que acontece? O Espírito Santo se movendo. Sabe o que vem? Segura aí. Vem a palavra. Vem o quê? A palavra. Ah, mas não é uma palavra qualquer. É a palavra de autoridade que transforma, queridos. É a palavra de Deus que transforma, é a palavra e o Espírito, é a palavra e o Espírito. E Ele diz, haja luz, e a luz tem que vir, porque é Ele que está mandando. E Ele diz, separe as águas. Teve um momento da nossa história, eu e meu esposo, nós havíamos de tomar uma decisão bem difícil, e aí ia envolver toda a família, estava bem difícil. E eu me lembro que eu quis ficar sozinha para conversar com Deus. E eu fui, então, ele estava trabalhando no Espírito Santo, e eu fui para lá, fiquei numa pousada pequena, ele estava trabalhando, e eu me lembro que eu saí, então, beira-mar, assim, conversando com Deus. E quando eu cheguei no final dessa praia que eu estava, tinha muita pedra, tinha um muro bem alto de pedras. E o mar estava muito bravo. Eu me lembro que o mar vinha e batia naquelas pedras, e o mar vinha e batia naquelas pedras. E de repente, irmãos, eu estava tão cabisbaixa, tão preocupada, e quando eu olhei para aquele movimento do mar vir, e ali ele ter que parar, e eu disse assim, você pensa que você é o quê? Falei para ele, para o mar. Tá bom, eu faço essas loucuras assim. E eu disse assim, você tem que vir até aqui. E aqui você tem que parar, porque existe um Deus que deu ordem que você viria só até aqui. E aí eu comecei a dizer, pois Deus, é com o Senhor que eu estou falando, o Senhor é esse Deus. E aquilo foi assim para mim, assim um ânimo para eu poder continuar e resolver aquelas questões. Mas é isso, a palavra. A palavra. Por que eu estou falando isso?
Porque Deus chega no caos e com a sua palavra, Ele começa a fazer o milagre. E aí, queridos, que eu quero falar em relação às crianças. A palavra e o Espírito. As nossas crianças, eu estou dizendo agora as nossas crianças, aquelas que estão sendo trazidas, ou pela família, ou pelos irmãos, ou aquelas crianças que estão vindo para a nossa igreja, ou são crianças ali da vizinhança que vêm sozinhas. Nossas crianças, por isso que eu estou chamando de nossas, elas precisam ser alcançadas pela palavra e pelo Espírito. Irmãos, a gente está com essa ideia de porque é criança, a gente monta um parque de diversão, porque a criança fica lá distraindo, enquanto a gente que é adulto está fazendo alguma coisa. Que isso? Eu, enquanto igreja, eu tenho uma responsabilidade, fazer discípulos para o Senhor Jesus. E Ele não falou para mim que os discípulos têm que ser de 15 para cima, de 18 para cima, Ele mandou fazer discípulo. Então essa é a responsabilidade. Eu louvo a Deus por essa igreja que tem departamentos e ao mesmo tempo tem uma harmonia tão fantástica, pastor Luiz. Porque você, pastor, você tem tanta coisa para resolver. Eu fico assim falando, meu Deus do céu. Cada vez que eu cumprimento um pastor, eu cumprimento com muito temor, com muito respeito, porque eu sei o que você representa nessa terra. O tanto de coisas que chega até você. E aí você tem o quê? Auxiliares, pessoas do departamento. Eu espero, né? Eu espero estar auxiliando meu presidente, né? E é isso que, é assim que a gente vê esse corpo, não é? E aí, com muita propriedade, com embasamento nisso que eu estou falando para vocês, eu vou ler aqui um texto do livro Missionário Manuel de Melo, Vida e Obra. Deus me fez lembrar disso. Eu tenho original aqui, a primeira edição, viu? Inclusive com dedicatória da Valéria. Então, esse livro ninguém toca. Eu vou ler aqui a página 13. Aos 2 anos de idade, acompanhando a mãe aos cultos, abria a sua Bíblia em qualquer parte, como se estivesse acompanhando a leitura indicada pelo dirigente. Demonstrava um interesse especial pelas histórias da Bíblia, que aprendia com facilidade. Decorou salmos e letras e hinos muito antes de aprender a ler. E na escola dominical recitava versículos sem o menor constrangimento. Vou ler aqui, a página 15. Aguardava com ansiedade os cultos. E na pequena congregação da Assembleia de Deus, onde a mãe o levava desde que nasceu, estava habituado às manifestações do Espírito Santo, comuns no ambiente pentecostal. Sendo assim, o menino não estranhou quando, aos 6 anos de idade, teve uma visão. A visão o impressionou demais. Não teve dúvidas que se tratava de algo muito importante que o Senhor mostrava a ele. Mas era muito pequeno para compreender totalmente o seu significado. Mas a partir desse episódio, Neco, carinhosamente está sendo colocado aqui, nunca mais foi o mesmo. Essa igreja tem como fundador um grande homem de Deus, que enquanto menino, foi alcançado pela palavra e pelo Espírito. Nem todas as crianças têm o mesmo privilégio de ter uma mãe como a dona Doralina, ou nossa irmã Doralina, ou a Eunice, a mãe do Timóteo, a avó, Lloyd. Mas sabe de uma coisa? Elas têm uma igreja. Nós ainda não fomos arrebatados. Estas crianças têm uma igreja. E elas precisam ser alcançadas através dessa igreja, pelo Espírito e pela palavra, tanto quanto um adulto. Separar um lugar limpo, arejado, bem decorado, faz parte do trabalho, claro, irmãos. Infelizmente, eu ainda encontro crianças correndo do lado de fora das igrejas e eu fico pensando, meu Deus, meu Deus, meu Deus.
Quando é que vai começar a pensar que existe ali um terreno fértil, prontinho para receber a palavra, prontinho para ser apresentado para o Senhor, prontinho para conhecer o Senhor, e eles ficam durante o culto correndo do lado de fora da calçada, ainda correndo risco até de se acidentar. Porque os adultos estão fazendo alguma coisa que eles acham lá tão importante que as crianças, queridos, nós estamos repetindo aquilo que aconteceu, que os 3 evangelhos apresentam. Mateus, Marcos e Lucas. As crianças são tiradas porque estão atrapalhando. Como assim? Vocês sabem do desfecho desse texto. A Bíblia nos fala, Marcos vai falar, que Jesus fica indignado. Eu fico imaginando, o que seria Jesus indignado? Você não vê Jesus muitas vezes indignado, não. A gente vê ele indignado com os religiosos, você vê. Mas ali ele fica indignado com os discípulos, com aqueles que estavam ali para facilitar o acesso, para que aquilo tornasse possível. E eles estavam trazendo impedimento. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós não sejamos dessa forma. Que nós possamos entender que Jesus é tão importante para o adulto, tão importante para o jovem, tão importante, tão necessário, quanto para a criança. As crianças, ela tem uma fé sincera. Pastor Joel Estevanato falou aqui sobre o trabalho que está sendo feito para levar a Bíblia, a palavra de Deus, para aquele país que tem uma muralha, né, de questões ali religiosas, questões políticas também, e assim o empenho dos irmãos, para que a Bíblia seja traduzida na língua, e a gente sabe que há uma pena, né, até de morte, não sei se é aquele país, em Marrocos eu sei que a pena é pena de prisão, lá em Marrocos, se você for pego com uma Bíblia escrita na língua, por exemplo, nós vamos lá para Marrocos, se a gente levar a nossa Bíblia escrita em português, não tem problema nenhum, não é? Mas se você tiver uma Bíblia escrita, traduzida na língua deles, aí isso é prisão, não é? Então, existe essa dificuldade toda, mas os irmãos que sabem que é a palavra e o Espírito que transforma, é a palavra e o Espírito, eles fazem tantas coisas para que a palavra possa chegar nesses povos chamados povos não alcançados. E hoje o meu clamor aqui é que esta palavra possa chegar até os nossos pequenos, até os povos não alcançados que estão nas nossas igrejas. Eu falava com um pastor de uma certa região, bastante preocupada com a região dele, com a superintendência, e eu disse, pastor, eu quero ir aí, eu vou aí, deixa passar a semana do BPC. Eu quero montar um trabalho aí com vocês, eu quero treinar esses professores, eu quero conversar um pouco com esses professores, porque eu vi tanta coisa, tanta deficiência, e eu disse, então qual é a minha função? Não é ficar falando, tá vendo? Olha lá o que o irmão está fazendo, tá bem? Olha lá, o pastor não investe, olha lá, mas também, não é esse o meu papel. Não é esse o meu papel. O pastor Luiz não me convidou para estar aqui, para fazer isso junto à convenção. Para apontar culpado, não. Ele me colocou para trazer solução. Então vamos lá, pastor, eu vou aí. Falei para ele, o senhor não vai ter gasto nenhum, eu vou aí, pastor, tal. Falando com ele, né? E ele disse assim, irmã Filomena, eu tenho tantos pedagogos na minha igreja. Eu tenho coordenadores de escola, irmã Filomena. Eu tenho tantos profissionais da educação, mas irmã, vê se eles querem entrar na sala com as crianças. Não quer não, irmã Filomena. Não quer não, eles querem chegar aqui e ficar sentados, eles não aguentam mais ver criança na frente deles. Aí sabe quem que eu tenho aqui na minha sala? Eu tenho cortador de cana, eu tenho diarista, eu disse, matéria-prima para Deus. Matéria-prima para Deus. Só que a gente precisa pensar em algo quando a gente pensa em obreiro, querido. Eu vou colocar aqui com todo carinho o que Deus trouxe para o meu coração em relação a isso. E eu quero ler para vocês. Vamos comigo para Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Atos dos Apóstolos.
nos diz a palavra, à medida que o número de discípulos crescia, surgiu murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos deste serviço. E então, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. Versículo 5, a ideia agradou a todos. E aí vai dar a relação dos homens escolhidos para esse ministério, que nós chamamos da diaconia, o diaconato. Mas aqui está dizendo, distribuição de cesta básica. Puxa, irmãos, eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, que cuidado daqueles homens, no momento que a igreja crescia tanto, uma demanda, um tanto de coisa que aqueles homens tinham que cuidar, porque imagina, aquelas pessoas vêm, novos convertidos, e a gente sabe que os novos convertidos têm tanta coisa para a gente, né, cuidar, e agora vem uma situação, Pedro, vem cá, meu Deus, o que é agora? Pedro, olha lá o pessoal reclamando que não está recebendo cesta básica, Pedro. Tá bom, fala, não, peraí, já falei com o Lucas, já falei com o Mateus, já falei com todo mundo, Pedro, agora, tá bom, vamos resolver isso. Pega lá, quem que é? Aqueles irmãos lá bons lá na parte de logística, pega aqueles irmãos bons nessa parte de, sabe, comunicação, né? Vai ter que chegar e conversar. Pega esse pessoal aí, faz uma reunião com eles e fala, ó, a partir de hoje, pode ser bom em logística, pode ser bom em comunicação, pode ser bom em pedagogia, pode ser bom em coordenação, pode ser diretor de escola. Mas aí eu pergunto para você, é uma pessoa respeitada? Tem um bom testemunho? São cheios do espírito e de sabedoria? Aí você vai dizer, irmã Filomena, Jesus que é Jesus, ele foi lá no mar, no meio de pescador, e trouxe um tanto de pescador, e trouxe um tanto de gente lá, e aí eu falo para você, ele trouxe mesmo, e o que ele fez? Antes dele enviar. Não é? Então, queridos, eu fico pensando, todo cuidado é pouco quando a gente entra na casa das pessoas, seja para entregar uma cesta básica, seja para fazer qualquer trabalho em nome da igreja, qualquer visita em nome da igreja, todo cuidado é pouco. Agora eu quero trazer esse cuidado também para o ministério infantil. Também para o ministério infantil. Tem coisas que eu olho e falo assim, meu Deus, Senhor, eu não quero que o Senhor tire da igreja, muito pelo contrário. É na igreja que essa pessoa tem que estar, mas me tira da frente do trabalho com criança, Senhor, por favor, eu peço. Tem coisas que eu tenho que fazer isso, irmãos, com todo carinho. Porque eu falo, é uma ovelha, é alguém que está precisando de ajuda, é alguém que precisa de Deus, mas ela na frente da criança. Quando minhas filhas eram menores, Fernandinha, ela é a filha menor, ela sempre foi muito de ficar andando com a mão, segurando a minha mão. Até na adolescência, ela ainda permaneceu com esse jeitinho, a ponto das pessoas, olha só que situação que a gente está vivendo, irmãos, a ponto das pessoas, porque ela estava segurando na minha mão, desconfiar que nós duas estávamos tendo um caso. Das pessoas olharem para nós atravessado, e eu dizia assim, filhinha, acho que a gente vai ter que soltar a mão, porque as pessoas estão achando que a gente é namorada, né? E ela dizia assim, mãe, pois eu não solto. Vai pensar o que quiser de mim, mãe, mas eu não solto da sua mão. Eu disse, oh Deus, obrigada, perdoa, Senhor, porque eu fiquei tão assim, com medo que as pessoas pudessem até agredir, porque a gente fala isso no meio de uma sociedade agressiva. E ela disse, não. Então, queridos, o que eu quero dizer com isso? Porque Fernandinha, então, eu pegava na mão, e ela é muito falante, eu ia atravessar a rua com ela continuava falando. Ela não se preocupava, pastor, se vinha um carro de um lado, do outro, ela pegava na minha mão e ia. E eu, então, muro de proteção. Olha, está vindo o carro, agora não. E ela, e aí eu atravessava com ela, segurando a mão, e aí a gente continuava. Você entendeu o que eu quero dizer, pastor?
Nós estamos deixando nossas crianças muitas vezes na sala com pessoas e a gente não sabe o que está acontecendo. Pastor, talvez aquilo que eu estou falando é só para ficar gravado aqui. Talvez isso que eu estou falando é só para ficar gravado aqui. Não é para nenhum de nós. Mas eu vou falar o que está no meu coração. Eu tenho que falar. Que seja para ficar gravado. Mas eu tenho que falar em relação a isso. Que nós possamos pensar nessa liderança, nesses professores, nessas pessoas que Deus tem, sim, Senhor, com o maior carinho, separado, mas que às vezes elas precisam primeiro serem transformadas pelo Espírito e pela palavra. Nós já chegamos em lugar onde fomos dar o treinamento, né? Mais precisamente foi a Ana que teve essa experiência, e era próximo a uma comunidade carente, e aí a Ana disse assim, minha irmã, como é que é o seu momento de oração aqui? Momento de oração? Como é que você faz esse momento de oração com as crianças aqui? Vamos conversar sobre isso. Ela disse, não faço. Não faz momento de oração? Ela disse, não. Por que você não faz esse momento de oração? Ela disse, não, você já pensou esse pessoal da comunidade vai começar a pedir casa, vai começar a pedir, carro, vai começar a pedir isso e Deus não vai dar. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ela não conhece o coração da criança. Ela nunca viu um pedido de oração assim. Jesus, me ajude a não mentir mais. Jesus, meu pai está preso. O senhor pode soltar o meu pai? Jesus, lá em casa está faltando comida. Jesus. A palavra e o Espírito, é a palavra em nós e através de nós, a palavra em nós e através de nós, e quem vai fazer a obra na vida dessas crianças é o Espírito Santo de Deus. Ele vai para a escola, eu não posso estar lá, a mãe não está, mas sabe quem vai junto com ele? A palavra e o Espírito, e é isso que vai fazer dessa criança, esse muro de proteção na vida dela. Esses dias, tivemos em Sumaré um missionário, o pastor Joel deve conhecer, o irmão Medi, que é um marroquino, um príncipe marroquino convertido a Jesus. E esse rapaz tem um testemunho muito bonito de conversão. Ele é filho da segunda maior autoridade de Marrocos. Ele é filho da maior autoridade religiosa de Marrocos. Ele foi um menino que foi treinado para assumir essa posição. Depois do rei de Marrocos, o pai é a segunda, é a primeira autoridade, então, depois do rei. E ele, então, era um menino que foi treinado, que foi preparado para assumir essa posição do pai. O pastor Rampaz, o pastor Ronaldo falou do Timóteo, né? E ele, então, relata aqui no livro dele, que é o testemunho de conversão dele e tudo, ele relata aqui, uma parte que diz assim, acorda meu filho, Alá está esperando um verdadeiro adorador. Assim meu pai me acordava às 3h30 da madrugada para orar. Em seguida, partir para uma grande biblioteca na casa para decorar o Alcorão junto ao meu avô. Logo, minha mãe já nos esperava com café na mesa. Orgulhosa e com carinho se despedia de mim. E sem voltar para a cama, seguia para a escola. Passei minha infância numa rotina incessante de oração, disciplina e memorização do Alcorão. Agora eu vou dar uma fala que não é minha, é a dele. Ele disse assim, lá na minha igreja. Irmãos, eles ensinam uma mentira como se fosse uma verdade. Ele disse, e nós que temos a verdade, como é que temos ensinado a nova geração? Essa fala foi dele. Então, eu fico pensando, Deus, o pastor José Hélio, ele foi colocado no meio do caos. Cadê o pastor José Hélio? Eu fico aqui em cima, eu fico até temerosa, porque eu não consigo enxergar ninguém. Acho que ele não está. Mas ele foi colocado no meio do caos. E lá no meio do caos, Deus deu uma visão para ele. Você vai construir um muro de proteção, porque essas crianças estão desprotegidas pela família e pela sociedade. Pastor Ronaldo foi para o Pará, não foi, pastor? Ele veio acabado. Foi ou não foi, irmã? Ele veio acabado. Ele veio assim,
meu Deus, de ver o que estava acontecendo com as crianças lá no Pará. E a gente fica assim mesmo, não tem jeito, não tem jeito. A gente vê o que o inimigo, ele está assim, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. E quando a gente vê isso na vida de uma criança, então a gente fica muito, muito mais preocupado, muito mais abatido, porque a gente sabe que a criança ela é resultado. A criança, ela, meio que assim, ela não fez nada para estar naquela situação, ela é resultado de uma situação. E então, eu fico pensando nisso. Deus nos coloca diante dessas situações, para que através de nós, Ele possa mudar o caos. Eu quero mostrar aqui para vocês, agora o PowerPoint. Eu tenho dois slides só. O primeiro slide, vocês vão ver. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Senhor Nicholas Winton. Ele é um inglês. Ele, durante a Segunda Guerra, ele foi, um dos relatos que eu tenho dele, tá bom? Ele foi de férias, né, na cidade de Praga, na República Tcheca, e lá, com outro amigo, ele ficou observando pelos jornais o que estava acontecendo com os judeus. A perseguição, estava ali rondando aquele clima de que prisão, campo de extermínio. Ele começou a perceber isso através dos jornais. E aquele rapaz, então, ele era rapaz naquela época, né? Está aqui a figura dele, aquele jovem. Ele pensou, eu preciso fazer algo para ajudar. Ele estava no meio do caos. E ele podia dizer, olha, eu não sou daqui, eu estou passando férias, eu não tenho nada a ver com esse negócio. Ou melhor, se é um cristão, ele falou assim, eu vou orar por esse povo, para que Deus resolva da melhor forma possível, né? Mas não. Ele teve uma ideia, e ele então mandou crianças para 2 países que ele escreveu para algumas autoridades de alguns países, e 2 países então se prontificaram de receber crianças, e ele então começou a enviar essas crianças, fez documento delas e mandou para a Inglaterra. O outro país eu não lembro qual que é, eu não escrevi aqui, não lembro, então não vou falar, mas ele salvou com esse ato, 669 crianças. Passou a reportagem dele, a Globo fez uma reportagem, e ele muito simples, por isso que eu quis colocar aquela fotinho dele, ele morreu agora em 2015, muito simples ele, e ele, então, quando alguém chegou para ele e falou assim, você se considera um herói? Ele disse, herói? Herói? Não, herói da vida. Não, eu fiz algo que pôde ajudar aquelas pessoas, eu fiz algo que eu podia fazer, não é? Então eu quero dizer para você com esta palavra, realmente nós não somos herói. O único herói é aquele que deu a vida dele lá na cruz, é Ele que salva, é Ele que faz tudo. Nós somos aqueles que vamos colocar no trem. Nós somos aqueles que vai colocar no trem. Com responsabilidade. Quando ele chegou lá do outro lado, aí ele chegou naqueles países, aí ele pegou aquelas crianças e foi então contatar famílias para adotar essas crianças. Jornalistas, médicos, tanta gente se formou, adulto, e seguiram carreira, famosos ou não famosos, ficaram o quê? Vivos. Mas tem uma outra pessoa aí também, o próximo slide, essa talvez seja mais conhecida, ou menos, não sei, a Irena Sendler, que foi uma enfermeira. E ela foi trabalhar para limpar esgoto nos becos. E ela foi com essa ideia, né, para servir. E aí, lá, então, ela começou a colocar a criança dentro de saco, dentro de caminhão de lixo, dentro de caixote, para poder salvar as crianças do campo de extermínio. E ela salvou mais de 2.500 crianças. Eu falei para vocês que eu fiquei pensando, Deus, eu vou ser o Anani dessa história. E eu fico feliz da vida, porque eu estou falando com Neemias. Um tanto de Neemias aqui. Um tanto de Neemias aqui. Então eu fico muito à vontade de falar com vocês, porque
Eu sei que tudo isso que a gente conversou, eu acho que vai levar você para algum lugar como levou Neemias. Neemias, ele podia pensar assim, Anani, que história triste é essa que você está falando, mas também, Neemias, Anani, deixa eu falar uma coisa para você. Esse povo procurou, né? Esse povo está pagando o que fez, né? Ou então ele dizer, graças te dou, Senhor, porque tu me colocaste num lugar tão bacana, né? Mas, Senhor, eu oro por aquele povo. Irmãos, Deus colocou a gente no caos para quê? Deus colocou a gente no meio do caos para quê? Essa semana, não, agora no dia 22 de setembro, no seminário, nós recebemos missionária Joana, que é uma jovem que faz um trabalho lá na região da Cracolândia. O pessoal dos outros estados talvez não saiba, ou já ouviram falar, né, que é uma região onde se aloja uma grande parte de usuários de drogas. É um lugar bem triste mesmo, bem um caos mesmo, né? O caos instalado lá. E ela, então, ela tem um trabalho que chama o Projeto Novos Sonhos. Hoje ela está recebendo 530 crianças com trabalho de prevenção. Então, dos critérios de que faz parte do projeto é não se envolver com drogas. Tem todo um cuidado, tem que estar indo bem na escola, é toda uma coisa assim bem organizadinha. Mas essa menina, ela disse que ela não queria nada daquilo. Ela não queria se envolver com aquilo lá, ela não queria nada daquilo. Mas um dia, olha bem para essa história. Um dia ela estava trabalhando com a mãe num outro projeto missionário de adultos, e aí chegou uma menina lá, de 12 anos. Uma menina perguntando assim, quem é Joana? Quem é Joana? Ela disse, Joana, sou eu. Aí ela disse, o traficante tal mandou eu te procurar, porque você vai poder me ajudar. Aquela menina foi salva da mão de 4 homens. Eles iam matá-la. Aquele traficante chegou nessa hora. Ele tirou a menina daquele lugar e disse para ela, menina, você vai naquela casa. Procure uma moça chamada Joana. E você diga que eu mandei você lá, porque ela vai poder te ajudar. E traziam crianças para ser tocadas por Jesus. Aquele traficante nem sabe, mas ele levou aquela menina, mandou aquela menina para ser tocada por Jesus através daquela missionária. Ela estava no caos, e a partir daquela criança, então, surge o desejo no coração dela de, no meio do caos, fazer alguma coisa para mudar. Não a situação do todo, mas pelo menos daquelas 530 crianças que ela recebe hoje. Tantas histórias, né, pastor Joel, que pode falar com muito mais propriedade, de homens que estão escrevendo a história, viu? Nesse sentido, do ministério com criança e com adolescente. Que de alguma forma nós possamos sair daqui, como Neemias, talvez, Senhor, eu vou orar. Talvez um pouquinho mais, eu vou orar e vou jejuar. Talvez um pouquinho mais, eu vou orar, vou jejuar, vou lamentar. Talvez um pouquinho mais, eu vou orar, vou jejuar, vou lamentar e vou colocar diante do Senhor e diz, Deus, me dê graça diante dessa situação para ser alguém para mudar o caos. Se não do todo, pelo menos desse grupo de crianças que está na minha igreja. Então, eu quero terminar mostrando um vídeo para vocês, desse menino que eu acompanho há muito tempo. Ele não é da nossa igreja, é o Benício, mas eu gosto muito de ouvi-lo ministrando a palavra. É o vídeo 3. Eu estou encerrando agora. Oi, só queria que você soubesse que Papai do Céu é meu amigo e Ele me dá tudo o que eu preciso. Ele nunca deixa faltar a comidinha e nem a água quando eu estou com sede. Todos os dias, Ele me diz qual é o melhor caminho a seguir e me ajuda a fazer somente o que é certo. Ele está sempre do meu lado e assim não preciso sentir medo de nada. Papai do Céu não deixa ninguém me machucar. Ele disse que eu preciso amar meus coleguinhas e mostrar para eles como Ele é bom. Tudo que Ele me ensinou, eu vou guardar para sempre no meu coração. E quando eu já estiver bem velhinho, eu ainda vou lembrar de tudo. Tudo que eu acabei de falar está bem aqui, ó.
no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar, e para o rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor. São ovelhas que precisam de um pastor. Ontem o César me perguntou, como é que estão as crianças de São Paulo? E eu respondi, precisando de um pastor. Precisando de um pastor. São ovelhas que precisam de um pastor. Eu vou terminar falando desse menino, 7 aninhos, 2º ano na escola. Ele chega um dia, jogando a carteira na parede, jogando as carteiras em cima dos amigos. A professora teve que tirar todo mundo de lá, rapidinho. E aí, aquele sufoco, porque não pode pôr a mão no menino, não pode deixar ele machucar, não pode deixar ele machucar ninguém. Aí, quando ele acalmou, foram saber da história. Os pais se separaram. E o juiz mandou chamar ele e o irmão dele para dizer assim, com quem você quer ficar? Com a sua mãe ou com o seu pai? Ele disse, eu queria ficar com os dois. Os dois não podem, você vai ter que escolher um. E ele ficou tão revoltado que ele chegou na escola e ele começou a jogar carteira para todo lado. 7 aninhos. Ah, meu Deus. São ovelhas que precisam de um pastor. Pastor Luiz. Você vai voltar para a sua cidade, para a sua igreja. Se Neemias te inspirar, procura, sem falar nada com ninguém, como ele fez, procura rodear a sua cidade. Procura rodear o ministério infantil lá. Vê como é que está. Às vezes não precisa fazer muita coisa, não. Às vezes é uma coisinha pequena e você já arruma. Às vezes precisa fazer. Vamos orar. Vamos orar. Eu quero convidar alguém para vir orar aqui comigo. Eu vou convidar um pastor Eliseu, que já está aqui próximo. Passinho não atraso vocês, tá bom? Vem cá, Suzy. Cadê a Suzy? Está lá embaixo? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Então aqui, ó. Ele vai dirigir essa oração com vocês. Vocês fiquem à vontade, quer ficar em pé, quer sentar, fica à vontade. Eu quero só orar para... Primeiro, eu agradeço mais uma vez a confiança. E pronto, era o que Deus colocou no meu coração para eu fazer. Amém? Agora é comigo e com você. Não é só com você, não. Agora é comigo e com você. Amém, pastor? Senhor Deus, Tu tens falado conosco nesta manhã. E o Senhor mesmo disse, por meio da palavra, que neste lugar existem Neemias. Neemias que estão sendo chamados, convocados para reedificar muros. Muros de proteção. E nós queremos, Senhor Deus, confessar, declarar a nossa dependência do Teu Espírito Santo, para que este cuidado, este zelo, esta proteção, seja reerguida no que diz respeito às nossas crianças. Em nome de Jesus, nós não aceitamos perder esta geração. Em nome de Jesus, nós nos posicionamos para que sejamos instrumentos nas Tuas mãos,
a fim de que a palavra seja compartilhada, a fim de que o espírito de vida seja compartilhado a esta geração. Nós cremos. As crianças, elas não representam a igreja de amanhã, não, é esta geração que estamos trabalhando hoje, é a igreja do hoje, são as pessoas do hoje. Senhor, então usa-nos conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Coloca em nossas mãos ferramentas eficazes, em nome de Jesus. Libera sobre a tua igreja, o teu povo, os pastores, as lideranças. Libera, Senhor, criatividade, estratégias, ousadia, intrepidez, Senhor, para que esta geração, a geração das crianças, seja alcançada de uma maneira eficaz, de uma maneira poderosa, a fim de que, em nome de Jesus, esta semente, esta verdade venha frutificar vida, venha produzir glória ao teu nome. É o que queremos, sim, Deus, fazer discípulos, discípulos que te amem, discípulos que te honrem, discípulos que te conheçam, discípulos que venham refletir a tua glória na face da terra. E o tempo é agora, o tempo chegou. A tua igreja está ouvindo o teu conselho, a tua igreja está ouvindo a tua palavra, e nós nos colocamos nesta brecha, nós colocamos as nossas mãos, sim, nas ferramentas que vão edificar este muro, mas também colocamos a nossa mão na espada, vigilantes. Senhor Deus, usa a tua igreja, cada um na sua cidade, cada um no seu estado, cada um na sua região, na sua igreja, para que esta geração seja alcançada de maneira eficaz. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém. Deus me deu ali uma palavra para dizer para você e para todos que estão envolvidos nesse ministério. Jerusalém estava assolada, e Deus chamou o profeta Zacarias, mandou a ela, e Zacarias trouxe essa mensagem, uma mensagem de promessa. Ele disse: Jerusalém não terá muros, porque será tão grande o número dos seus habitantes e dos seus rebanhos, que os muros não poderão existir lá. Mas aí Deus disse: mas eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor. Amém. Declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória.